Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de João, capítulo 10, 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, eu acho ele um dos capítulos mais lindos aqui do Evangelho de João, porque ele fala sobre o bom pastor, e nós sabemos quem é esse bom pastor, e o nome dele é Jesus. Essa parábola, esse ensino é muito forte, porque o verso 1 ao 6, Jesus fala sobre o bom pastor. Jesus fala sobre o verdadeiro pastor, aquele que entra pela porta, aquele que cuida de suas ovelhas, e ele faz um contraste entre o bom pastor e o ladrão e o salteador. Perdão, aqueles que apenas busca prejudicar o rebanho. E aí Jesus também vai aqui destacar a intimidade entre o pastor e as ovelhas. Ele vai dizer, olha, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quando chegamos no verso 7 até o verso 18, Jesus se apresenta como a porta e como bom pastor. Jesus vai declarar, e essa é uma das 7 declarações de Jesus aqui, ele vai dizer, eu sou a porta. E ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Como eu já te expliquei, deixa eu te lembrar, essa expressão eu sou, ela aparece na Bíblia a primeira vez no momento do chamado de Moisés. Deus se identifica como o eu sou. Quando João usa essa declaração de Jesus, dizendo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, essa expressão eu sou, para o judeu era muito forte. João tem o propósito de escrever o seu evangelho para provar que Jesus é Deus. E aqui ele explica que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele continua, enquanto mercenário, ele vai fugir diante do perigo. Ele abandona as suas ovelhas. E Jesus afirma sua autoridade para dar sua vida e retomá-la. Uma referência à sua crucificação e à sua ressurreição. Olha o verso de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verso de número 18, deixa eu ler o verso 18. Ninguém atira de mim, ele está falando da sua vida. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Você vai lembrar que ali na cruz, Jesus ele vai fazer a sua última declaração. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É isso que ele está dizendo sobre aqui. Ninguém tirou a sua vida, ele a deu. Ele a entregou como oferta em favor da minha vida e em favor da sua vida. Verso 19 ao 21, nós vamos ver aqui verso 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Então nós vamos ver do verso 19 ao 21 a divisão entre os judeus. Ou seja, a palavra de Jesus causa divisões. Alguns vão afirmar que ele está endemoniado, enquanto outros reconhecem que suas obras demonstram poder divino. Gente, essa divisão que acontece aqui, nós temos que sempre estar atento. Jesus, que era Jesus, realizando tudo que ele realizou, alguns olhavam para ele e falavam, ele está endemoniado. O outro grupo olhava para ele e dizia, ele está fazendo isso no poder de Deus, enviado por Deus. Então, tome muito cuidado. Nós não vamos ter aceitação de todos, não vamos. Verso 22 ao 30, nós temos a festa da dedicação e a declaração de divindade. Deixa eu explicar isso. Durante a festa da dedicação, verso 22, olha, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Então, durante essa festa, o questionamento é: você é o Cristo? Você é o Messias? É aquele que nós estamos aguardando? E aí, Jesus, aqui, ele reafirma as suas obras. E ele vai dizer que as obras testificam sobre ele.
testificam que ele é o Messias e ele afirma sua unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Muito interessante, deixa eu te lembrar, quando João Batista está preso, ele manda os discípulos ir até Jesus e pergunta para Jesus: é você mesmo aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? Agora os judeus estão perguntando para Jesus: é você mesmo? E mais uma vez, assim como foi com os discípulos de João, agora aqui Jesus aponta para suas obras. Por que isso é importante? Porque todo aquele que olhar a obra de Jesus e olhar o Velho Testamento, principalmente o livro de Isaías, e você que leu o livro de Isaías comigo, você vai lembrar que eu te falei que é o livro mais cristológico, que aponta mais para a vinda do Messias. Ele é o livro mais messiânico, que mais fala de Cristo. E no livro de Isaías é muito claro, falando que quando o Messias viesse, ele viria fazendo e realizando essas obras que Jesus estava realizando. Então as obras falavam por si. O verso 31 até o verso 42, e aí nós temos o encerramento desse capítulo, capítulo 10. Os judeus tentam apedrejá-lo por blasfêmia, mas ele argumenta com as escrituras e afirma que as obras que realiza vêm do Pai. E aí Jesus então se retira para o Jordão, onde muitas pessoas creiam nele. Então é muito interessante. Os judeus perguntam: olha, não deixa a gente em dúvida. E quando Jesus aponta para suas obras, quando Jesus responde a eles, qual é a atitude? A atitude é, verso 31. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Não era a primeira vez. Mas Jesus lhe disse: eu mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Então, o argumento de Jesus, aí a resposta dos judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Mas as obras de Jesus apontavam para quem ele era. E aqui, mais uma vez, os judeus querem apedrejá-lo. O capítulo 10 eu gosto muito porque ele apresenta Jesus como bom pastor, e isso é inigualável. Ele é o bom pastor e ele vai entregar a sua vida pelas suas ovelhas. E aqui nós temos também a incredulidade dos judeus. Apesar das obras, apesar dos milagres, de tudo que Jesus estava fazendo, eles ainda não creram. Vamos no capítulo 11. Capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. Que capítulo emocionante é esse? Então, o capítulo 11 fala da morte e ressurreição de Lázaro. O verso 1 até o verso 16, o que temos? Temos a doença e a morte de Lázaro. Lázaro, nós não temos nenhum relato antes da pessoa de Lázaro, mas aqui no capítulo 11, e essa história só está aqui no Evangelho de João, aqui no capítulo 11, nós vamos ver que João vai dizer que Lázaro era um amigo de Jesus. E aí nós temos Lázaro, nós temos as irmãs de Lázaro, que são Marta e Maria. Nós já tivemos um episódio de Jesus na casa deles, na casa de Marta e Maria. E aí o que acontece? Lázaro adoece e elas vão enviar uma mensagem para Jesus. E elas vão dizer: olha, venha porque o seu amigo está doente. Jesus, ao receber essa mensagem, é muito interessante, porque Jesus ele vai declarar e vai dizer assim: olha, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí Jesus espera mais alguns dias antes de partir, porque havia um propósito maior. Não era a cura, não era apenas trazer um alívio para Lázaro, havia um propósito maior. E temos o verso 17 ao 37. Quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido e já estava sepultado há 4 dias. E aí Marta expressa sua fé na ressurreição, e Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. A fé de Marta e a fé de Maria, elas tinham uma fé na ressurreição, mas não na ressurreição imediata. Ela pensava nessa ressurreição nos últimos dias. E apesar de Jesus estar falando com elas o que ele ia fazer, o pensamento delas era apenas no futuro. Não, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. E aí o que encontramos? Encontramos Jesus encontrando com Marta e Maria, e a incredulidade no coração das duas é o mesmo.
quando Jesus vê o sofrimento de Maria e o sofrimento de todos que estavam ali presentes, Jesus se comove e aí o texto bíblico vai dizer que Jesus chorou. Então Jesus chora, verso 35. Verso 35, capítulo 11, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E aí os judeus vão dizer, olha como ele amava Lázaro. Lázaro era um amigo. Quando nós vamos para o verso 38 até o verso 44, nós temos a ressurreição de Lázaro. Jesus ordena que removem a pedra dos túmulos. Pastor, por que Jesus não deu uma ordem e a pedra se removeu? Você vai ver que sempre nos milagres de Jesus, e os milagres são pedagógicos. E o que nos ensina esse milagre? Aquilo que nós podemos fazer é nossa responsabilidade. Remover a pedra é a nossa responsabilidade. Tirar Lázaro do túmulo é a responsabilidade de Jesus. Tome muito cuidado para você não estar esperando algo que você tem que levantar e fazer. Remover a pedra, somos nós que removemos. Ressuscitar Lázaro, aí é com Jesus. A pedra é removida, e aí Jesus ora e ele chama Lázaro para fora. E Lázaro sai vivo. E aí, muitos que estão ali vão presenciar este milagre. O ensino judaico dizia o seguinte: até o terceiro dia, um homem de Deus poderia ressuscitar um morto. Então, se Jesus chega ali no primeiro, no segundo, no terceiro dia e ressuscita Lázaro, eles vão dizer, não, ele é um homem de Deus, porque nós temos exemplo no Velho Testamento de pessoas que ressuscitaram mortos. Elias foi um deles, Eliseu foi um. Mas agora, a teologia, o ensino deles diziam, até o terceiro dia, um homem de Deus pode ressuscitar alguém. Só que Jesus não chega nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, Jesus chega no quarto. Isso para mostrar que a teologia deles falava, depois do terceiro dia, nenhum homem pode fazer isso. Mas Jesus fez. Então isso nos mostra nesse milagre que Jesus é Deus. A mensagem que Jesus está trazendo para eles é, ou vocês assumem que a teologia de vocês está errada, ou vocês assumem que eu sou muito mais do que um homem de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado. Então você vê que tem toda uma didática nos ensina na obra de Jesus. Por que João escolhe esse milagre para estar aqui no seu evangelho? Porque esse milagre aponta para a divindade de Jesus. Verso 45 até o 57, nós vamos ver a conspiração dos líderes religiosos ali para matar Jesus. Você percebe no capítulo 10, essa tensão já está aumentando com os líderes religiosos. À medida que Jesus vai caminhando mais, pregando mais, operando mais milagres, essa tensão vai aumentando. E aqui nós vamos ver os líderes religiosos se reúnem e ali eles tomam a decisão de matar Jesus, a decisão que Jesus deveria morrer. Tremendo que o ministério de Jesus atraísse os romanos contra Israel. Aí Caifás, que é um dos líderes religiosos, profetiza sem saber que Jesus morreu pela nação e pelo mundo. É muito interessante isso. Vamos para o capítulo 12? Capítulo 12 nós temos a unção em Betânia. Jesus é ungido em Betânia. Verso 1 ao verso 11, a unção de Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Maria unge os pés de Jesus com perfume caro e enxuga com seus cabelos. O texto é muito claro, Jesus está na casa. Nós vamos ver essa passagem também em Mateus 26, Marcos 14. Jesus está na casa de Simão leproso, assentado à mesa. Naquela mesa estava Lázaro, que havia ressuscitado, e Maria entra levando um perfume caro, muito caro. E ela vai ungir Jesus. E aí vamos ver aqui Judas, um dos discípulos de Jesus, criticando o ato dela e dizendo que isso era um desperdício. Só que o próprio texto vai dizer que Judas não tinha preocupação com os pobres. Porque ele dizia, por que não vendemos e demos aos pobres? Na verdade, ele estava preocupado com o dinheiro, porque ele roubava os recursos que eram do ministério de Jesus. E aí Jesus vai defender Maria, dizendo que ela preparou o seu corpo para o sepultamento. E é muito interessante, se hoje estamos falando dela aqui, o próprio Jesus diz, por onde esse evangelho for pregado, a história dela vai ser contada. Verso 12 ao 19, aqui nós já estamos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou seja, esse é o momento já próximo da prisão e crucificação de Jesus. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo
a profecia de Zacarias, né? A multidão recebe Jesus com ramos de palmeiras e gritos de Hosana, reconhecendo como rei de Israel. O verso 20 até o verso 36, nós temos o anúncio da sua morte e da sua glorificação. Aqui nós vamos ver gregos procuram ver Jesus e Jesus anuncia que chegou a hora de sua glorificação. Ele vai usar a metáfora do grão de trigo lançado na terra, que ele precisa morrer para dar fruto. Então ele está referindo-se à sua morte e à sua ressurreição. E aí, nesse momento, e aí a terceira vez que isso acontece, uma voz do céu confirma a sua missão, dizendo, eu glorificarei e o glorificarei novamente. No batismo, Deus rompe o silêncio para falar, tu és o meu filho amado. No Monte da Transfiguração, Deus fala a respeito de Jesus. E agora, nesse momento, mais uma vez, os céus rompem o silêncio para falar de Jesus. Verso 37 ao 43, nós temos a incredulidade do povo e aí a profecia de Isaías. Então, apesar dos muitos milagres, muitos ainda não creram. João menciona que essa incredulidade cumpre a profecia de Isaías sobre a cegueira espiritual de Israel. Então, o verso 37 nos traz essa informação tão forte. Ó. Ele está citando aqui Isaías 53:1, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isaías 53 é um dos textos mais fortes do Velho Testamento, falando sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus. Verso 44 ao verso 50, terminando o capítulo 12, a nossa leitura de hoje, Jesus, ele declara que veio como luz para o mundo, e que ele veio para salvar, não julgar. E aqueles que rejeitam a sua palavra serão julgados no último dia. Então aqui está a última mensagem pública de Jesus. É a última mensagem pública antes da sua morte. Verso 24, deixa eu ler de novo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então você vê que em todo tempo, Jesus está apontando para a sua missão, para aquilo que ele veio fazer, para aquilo que o Pai o confiou para que ele falasse. Assim nós terminamos a leitura de hoje. Eu quero abençoar a sua vida. Nós vamos continuar amanhã lendo mais 3 capítulos da Bíblia, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.